Se eu entro no teu ateliê, eu preciso comprar algo que já esteja pronto, ou você faz algo para mim baseado no meu... Cara, vamos lá. Eu acho que isso é uma das grandes questões da arte, né? Quando eu faço uma encomenda, às vezes aparece que uma pessoa, eu gostei disso aqui, mas eu não tenho espaço, um colecionador que quer, e quer uma maior, quer não sei o que e tal. O que eu faço? Eu faço 2 peças. E você escolhe uma das 2 e não me enche o saco. Porque senão não dá certo, cara. Eu aprendi que toda vez que o cara tem uma expectativa que você faça alguma coisa, o cara quer que você traduza a emoção dele. O que é impossível. Impossível mesmo. Impossível. Então, você não é uma pessoa? Não, mas às vezes você vê que a expectativa é muito essa, né? Quando você fica... O cara fica, mas vai ser mais claro, vai ser mais escuro. E não existe isso. No trabalho que eu faço, é um pulo no vazio, né? Eu não sei se vai ficar mais claro ou mais escuro. Tem que funcionar, tem que ficar bom, né? Bom significa bonito, tem que funcionar. Ele tem que ser eficiente na proposta dele, né? Que normalmente é levantar uma questão, né? Eu não quero levar resposta para nada, mas quero pôr muitas questões no mundo. Então, o que eu tenho feito quando eu faço... Você faz 2? Faço 2. E ele escolhe? Ele escolhe. E normalmente, cara, escolhem a que eu mais gosto. É uma coisa engraçada. Então, pra você ver que, a gente fala só da gente o tempo inteiro, a gente só pensa da gente, né, e quando você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer pra você, porque daí que fica bom pros outros. Você fazer pros outros, às vezes... Verdade. Fica ruim, porque toda vez que você vai fazer pros outros, cara, você fica pensando como que a pessoa vai gostar. E aí dá ruim. Dá ruim, entendeu? né? Porque você não sabe como ela vai gostar, cara. Né? Essa coisa de querer agradar o outro, cara, é complicada demais, né, cara? Isso é político, né? Que mente pra caralho, né? Fala o que quer, né, cara? Porra, você vê... Todo cara que tá atrás de um púlpito é um perigo, né? Assim, né? Você vê, cara, essa coisa de ter um microfone na frente é foda, cara. Se eu começar a falar aqui, as pessoas começam a achar que é verdade, né? Se eu tivesse de terno e gravata, então, cara... Porra. Verdade absoluta. Verdade absoluta. Que coisa. É engraçado, né? Você chegou a fazer alguma coisa relacionada a surf, mar, essas coisas na tua vida? Muitas, cara. Eu fui editor de uma revista de surf, cara. Uma época fiz algumas edições especiais com revista de surf, cara. Fotos? Não, eu fui editor da revista. Editor mesmo. Editor. Tá. Fiz umas 5 ou 6 revistas e de vez em quando fazia alguma coisa assim, uma edição especial e tal. E eu me divertia, porque, é uma coisa muito legal. Participei várias vezes, cara, umas 3 ou 4 vezes, de um festival grande que tem em São Paulo, que chama Alma Surf. Eu fiz a direção umas 3 vezes do festival. Cara, sempre que tinha alguma proposta assim, eu curtia. Mas e escultura? Cara, eu acho que as minhas peças são umas pranchas mal feitas. Elas são, na verdade, fibra de vidro, né? Então, eu acho que se eu fosse contratar um assistente, eu não ia contratar um artista, eu ia contratar um shaper, né? É verdade. Você traz um shaper aí, vai ficar melhor. Funcionar melhor, cara. E como é que você trabalha a fibra de vidro? Cara, eu faço escultura em polímero, né? Que é uma espuma. E depois eu vou cobrindo com fibra de vidro, cara. Vira quase um barco no fim. Não, peraí, cara, eu sou completamente ignorante nesse assunto. Tem que esquentar, tem que moldar, tem que botar. Existem vários. É na mesa? Existem vários processos, né? Tem um que é muito legal que eu descobri aqui. Assim, eu tenho um bloco de uma espuma, né? Que eu faço a escultura. Daí eu levo para uma fábrica aqui e os caras aplicam uma camada de polímero, que é um polímero rígido pra caramba, ele é um plasticão assim. E é muito legal porque é um plástico que sai, é uma máquina que ela tem 2 produtos químicos que reagem, eles saem em alta temperatura, ele sai quente e com uma super pressão. E quando esse jato, assim, que é quase um spray, né? Um spray, ele bate na peça, ele esfria, condensa e encapsula a peça, assim. É muito América, né, cara? Porra. Isso você nunca tinha visto antes? Não.
mas talvez por ignorância minha, e não porque não exista. Né? Mas aí a peça que você levou, ela é do quê? Então, essa espuma. Essa espuma. Entendi. Aí a base aí bate. E daí tem outras que eu vou passando fibra de vidro, fibra de carbono direto em cima da peça. E aí você perguntou, porra, aí como é que é? É chato pra cacete, porque o negócio é uma água, entendeu? Então escorre, cara. Daí às vezes tem que ficar com uma peça tipo um frango assado, assim, com a peça girando, né? E você passando resina ali e tal. E isso que vai construindo essas camadas e essas profundidades. E o preto fica... Por que fica preto? Você falou, uma hora sai preto. Você que pinta preto ou é Cara, é o seguinte, quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui, tinha um poeta italiano que eu sempre curti muito as coisas dele, ele se chama Gabriele D'Annunzio, e ele era poeta e general de guerra, cara. E ele escrevia os poemas na guerra, e só isso eu já achava legal, entendeu? Eu falava, pô, o cara tá no limite, né, meu? O cara ali não tá de brincadeira, ele não tá na fossa em casa, né, escutando um bolero e escrevendo, meu. O barulho do cara é bala zumbindo, né, meu? Daí ele falava que a cor é a tentativa da matéria se transformar em luz. E isso eu achava muito legal, porque para mim é muito sério isso, é muita realidade, né? É a única coisa que conversa entre a luz e a matéria é a cor, né? Porque se você apagar a luz é que a cor toda desapareceu, né? A matéria ela não tem cor. A cor que a gente vê é um reflexo da luz, é isso, aquela história. Então eu sempre pensei muito pintura nisso, de fazer uma expansão da tela, né? De você criar uma cor, uma frequência que rompia aquele quadradinho do tecido, né? Que isso expandia para fora da tela. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, que ele tem um caráter muito mais escultórico, arquitetônico, do objeto, de tanto tempo que eu trabalhei com arquitetura no Brasil, nesse período que a gente estava falando agora há pouco, eu queria que ele não tivesse uma linguagem, né? Assim, que ele não tivesse... Então eu comecei a pintar de preto, porque eu queria que fosse uma coisa densa. E nesse caminho, cara, de começar a pintar de preto, eu encontrei a história da resina com o grafite e fibra de carbono. E aí, cara, eu consegui desenvolver uma técnica ali que fica a molécula das partículas do grafite e do carbono, elas ficam em suspensão dentro da resina, né? Então isso, quando bate a luz, cara, a luz incide 360 graus. Então cria, ao mesmo tempo, um puta de um reflexo e uma profundidade muito grande. Então é como se fosse um espelho com uma profundidade muito grande que expande luz. Nossa. Então isso para mim foi fantástico. Falei, pô, isso aqui é o máximo, né? Era tudo o que eu queria, uma coisa que não é estática.